Olá pessoal, vamos dando continuidade aí ao nosso estudo dessa semana e agora falando de um obreiro que tem muitas vezes uma posição, ou ele é muito bem quisto, né, por conta de ser colocado como profeta. Então vamos falar um pouco sobre profetas. O que é esse chamado? O que um profeta faz? O que um profeta fazia? Então vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Então o profeta, ele era um porta-voz de Deus. Então, conforme geralmente usado nas escrituras, esse termo ele se refere a alguém que recebeu uma revelação direta e a qual devia ser transmitida aos homens. No sentido mais restrito do termo, este ofício foi também temporário na igreja, pois não houve mais profetas no sentido técnico depois de completado o Novo Testamento. Então, da mesma forma que o apóstolo, o profeta, ele é uma função e não uma posição. Por quê? Porque o profeta ele está embasado no dom de profecia e não na proposição como no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o profeta era uma posição. No momento do Novo Testamento, o profeta ele deixa de ser uma posição e passa a ser uma função, onde as pessoas elas podem exercer uma função de profeta. Então, em um determinado momento, todos nós podemos profetizar. Existem pessoas que são pessoas que têm este dom, outros não têm este dom, mas podem buscar este dom, que é o dom de profecia. Então, hoje o profeta ele tem a função de trazer alguma coisa da parte de Deus. Mas você também pode ser um profeta. Eu quero deixar algumas diferenças, né, até para estudo com relação a isso. Quando, por exemplo, lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 9, ou em Êxodo, no capítulo 7, versículo 1, ou ainda em 1 Samuel, no capítulo 9, no versículo 9. Também busque essas informações sobre o profeta em 1 Reis, no capítulo 17, 1, e também no capítulo 18, 15, que vocês vão ver algo com relação à posição de profeta, né? E hoje nós cremos na função de profeta. Então, sempre, e a minha sugestão é essa, que sempre que haja uma profecia a seu respeito, não deixe de crer, creia, mas busque a fundamentação, né? Não seja levado com as profecias, que muitas vezes são profecias muito genéricas, por assim dizer, né? Então, ou naquelas profecias embasadas no Senhor te diz isso, porque veja só, uma profecia que Deus revela, diz assim, olha, vejo eu aqui, Deus está aqui me revelando que alguém aqui dentro da igreja está passando por uma dificuldade financeira. Ora, dificuldade financeira todo mundo já deve ter passado. Ou quando fala, olha, alguém aqui dentro da igreja, Deus está me revelando que está passando por um problema emocional, que ele está aflito, triste. É bem provável que isso aconteça. Então, sempre que houver uma profecia, busque de fato se aquela profecia ela é para você, se ela se encaixa na tua necessidade, e procure a Deus se aquilo realmente está sendo falado para você. Porque muitas vezes nós também estamos buscando ouvir o que queremos ouvir e não o que precisamos ouvir. Às vezes nós estamos saindo de lugar em lugar apenas para ouvir aquilo que nós queremos, para massagear nosso ego, ou para que possa atender a nossa necessidade daquilo que a gente está questionando, ou que atenda ao nosso desejo, à nossa vontade. Também eu quero falar aqui de um outro chamado, de uma outra função, de um outro obreiro, que é o evangelista. Aqui o evangelista são aqueles que proclamam as boas novas. Então todo mundo deve ser evangelista.
Só que nós sabemos que existe dentro da igreja algumas prerrogativas e algumas pessoas destinadas especificamente e com o título eclesiástico de evangelista. Ou seja, são aqueles que pregam o evangelho. A função principal do evangelista é apresentar as pessoas a Jesus, mostrando o caminho da salvação. E como é que o evangelista trabalha? Ele, através de conversas ou através de pregações, o evangelista ele explica sobre pecado, ele explica sobre a necessidade da salvação e ele explica como Jesus veio para nos salvar. O evangelista ele tem outras funções, ele ajuda as pessoas a tomarem um passo de fé e entregarem suas vidas a Jesus, falando aqui do evangelista com base no cristianismo. O evangelista ele também tem atribuições, ele pode assumir congregações com o objetivo de organizar essas congregações e desenvolver projetos evangelísticos adequados a cada região. Também o evangelista ele é responsável pelos programas e métodos evangelísticos da igreja. O evangelista, em conjunto com o corpo de obreiros e membros da igreja, ele faz esse trabalho de evangelizar, ou seja, trazer o evangelho. O evangelista ele também pode abrir novas igrejas, e essa abertura de igrejas deve ser conforme a orientação do pastor setorial ou orientação do pastor presidente, para que ele não saia abrindo igrejas sem ter antes o aval do conselho, da presidência, da diretoria, e assim crie problemas a nível de denominação ou usar o nome da denominação sem autorização. Esse obreiro também ele tem uma meta, e a meta dele é a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu posso dar como referências aí para o evangelistas Atos capítulo 21 versículo 8, Efésios capítulo 4 versículo 5 e 1 Timóteo capítulo 4 versículo 5. Não esqueçam de sempre que forem buscar uma referência, busquem a contextualização. Sempre procurem ler um versículo antes, dois versículos antes, dois versículos depois. Se tiverem tempo, leiam todo o contexto, leiam um capítulo inteiro. A Bíblia ela é toda contextualizada. Então ela não é baseada em versículos isolados. Então sempre que eu cito versículos, procurem então ler pelo menos um versículo antes e um versículo depois, para não ficar preso ao versículo aqui que está sendo falado durante a aula, tá? Bom, encerramos aqui, mas daqui a pouco vamos desenvolver mais alguns vídeos dessa aula, e a gente sempre fazendo os vídeos curtos, para que fique mais fácil o aprendizado e você não fique cansado com relação a essa administração de conteúdo, ok? Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do portalinstruir@gmail.com ou acesse o nosso site, Portal Me Instruir, ou deixa aí um comentário que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Até o nosso próximo encontro, falando agora de missionários, para até diferenciar o que é um missionário e o que é um evangelista, porque eles são muito próximos, muito parecidos, tá? Define algumas poucas questões e a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima aula.